Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem, de número 52, sexta-feira, 4 de janeiro. Você, irmão, irmã, amigo, amiga, você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa Paz e Bem acontece no canal Paz e Bem e acontece também na TV 247. São duas iniciativas irmãs no âmbito das redes sociais, no âmbito do YouTube, mas também no âmbito da internet em geral, né? Além do canal Paz e Bem, tem o site Paz e Bem, além da TV 247, tem o site Brasil 247, então são elas todas iniciativas muito comuns, muito próximas, muito irmanadas no âmbito das redes sociais. Pedido para começar o dia, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você não está inscrita, inscreva-se no canal Paz e Bem. É esta caminhada, é esta amplitude que vai gerando para nós cada dia mais uma comunidade mais ampliada, mais mergulhada, mais inserida no caminho da busca de uma espiritualidade plural e de paz, né? Essa é a nossa marca. Espiritualidade plural e de paz. Não somos a afirmação de uma religião, somos a afirmação dos caminhos da espiritualidade de toda a humanidade. Essa é a nossa busca dentro da nossa limitação, com humildade, mas essa é a nossa busca, né? Ser um recorte que traz a espiritualidade, recolhe o melhor da espiritualidade de toda a humanidade, vamos ampliando dia a dia, mas a partir de uma perspectiva de paz, e não de guerra, a partir de uma perspectiva de irmandade, de uma perspectiva de humanidade, de uma perspectiva cósmica, e não de uma perspectiva fundamentalista. Bom, o programa de hoje leva o título Bíblia, a espiritualidade é engajada sempre. Por quê? Ontem eu fui questionado sobre a seguinte questão: não, mas esse programa é de espiritualidade ou é de política? Então, queria contextualizar um pouco essa questão, né? Do que é a espiritualidade. A espiritualidade é o mergulho mais profundo no ser de cada uma de nós. Espiritualidade é uma caminhada mais solitária, talvez mais mergulhada no universo das angústias, das questões, das perplexidades, das esperanças individuais de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada velho, cada velha. É este mergulho. Mas ela não existe, este mergulho não existe sem que esteja profundamente engajado no seu tempo, no seu lugar e na vida do seu povo. Não existe. Porque seria uma espiritualidade alienada, uma espiritualidade alienante, uma espiritualidade de fruição pessoal e individual, e não uma espiritualidade que seja capaz de ser um ponto de união entre a pessoa e o universo. Nós já conversamos aqui num dos programas sobre a definição de pessoa, trouxemos a definição do Martin Buber. O ser humano é, em si mesmo, relação. Não existe ser humano que não seja a resultante do processo relacional que caracteriza a sua biografia. Portanto, a espiritualidade não pode ser algo que esteja desligado desta própria constituição da pessoa, do ser humano, como um novelo, como um nó relacional que acontece e se desenrola ao longo de nossas vidas. E esse nosso relacional acontece na vida individual, na vida familiar, na vida comunitária, na vida dos povos e na vida de toda a humanidade. Então, eu trouxe alguns exemplos da Bíblia para mostrar. Da Bíblia, eu sou católico, então é o livro em que eu tenho alguma intimidade. Nós vamos mergulhar em outros livros também,
mas será com pessoas que conhecem mais detidamente esses outros livros sagrados da humanidade. Eu trouxe algumas passagens da Bíblia para mostrar como a Bíblia é em si mesma o livro de uma espiritualidade engajada na vida do seu povo, na vida do povo, e que ela está o tempo todo roçando, ela está o tempo todo mergulhada. Mergulhar na vida do povo quer dizer também, sim, mergulhar na vida política do seu povo. Na vida política do seu povo, entendida como a vida da relação entre as pessoas e o povo e os poderosos. Eu separei algumas passagens da Bíblia, que parece que são passagens significativas, não são passagens laterais da Bíblia, para trazer essa questão para nós, né? Para pensar a espiritualidade a partir deste ponto de vista. Vamos começar. Vamos fazer essa viagem juntas hoje? Vamos. E eu começo com aquela que seja talvez uma das mais importantes passagens da Bíblia, do livro que pode ser considerado o livro fundante da Bíblia. Bíblia, Biblos, né? Coleção de livros, né? A Bíblia é uma coleção de livros. O livro talvez seja o livro fundante da Bíblia, ao contrário do que as pessoas podem imaginar que seria o Gênesis, porque é o primeiro livro da Bíblia, não é. O livro fundante da Bíblia é o Êxodo. É a partir do Êxodo que se constrói toda a biblioteca dos livros da Bíblia. E é em torno do Êxodo que se referencia toda a construção de espiritualidade do povo judeu na antiguidade e que depois vai ser tomada e emprestada por cristãos e muçulmanos e nos tempos modernos e pós-modernos vai ser tomada e emprestada também por outros caminhos de espiritualidade, como, por exemplo, os irmãos e irmãs do Espiritismo, da Umbanda e de outras caminhadas. Então, é o Êxodo, é a caminhada do povo de Israel em busca do seu destino, o livro fundante da Bíblia. E neste livro fundante, qual é o episódio nuclear? Qual é o episódio central a partir do qual se irradia toda a construção de espiritualidade do Êxodo, do livro do Êxodo, e se espalha para toda a humanidade. É o episódio conhecido como a vocação de Moisés. E o que nos relata esse episódio? Vamos lá. Apacentava Moisés era um pastor, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Capítulo 3 do Êxodo. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei esse fenômeno estranho. Verei por que a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, tira as sandálias dos pés. Eu vou aproximar mais a luz aqui, para me ajudar. Isso. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra sagrada. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. E aqui, Yahvé disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos hebreus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Portanto, o texto fundante da Bíblia é um texto que não poderia ser mais engajado na vida do povo, mais engajado na vida política,
mais engajado no tema da libertação do povo de Israel. É disso que a gente trata aqui, ao falar do povo brasileiro, né? São esses os temas que nós tratamos aqui ao falar do povo brasileiro. Tem mais. Vamos para o próximo. Sim, recolhi um canto, esses cantos parecem ser cantos meramente poéticos, efusivos, cantos individuais, mas não são os Salmos. O livro dos Salmos é um dos livros mais maravilhosos da Bíblia. Nós ainda não nos dobramos sobre os Salmos. Os Salmos são aqueles que costuram a vida de espiritualidade monástica nos mosteiros. Então, eu caminhei bastante tempo com os Salmos na minha vida no mosteiro de São Bento de Vinhedo e depois na abadia Nossa Senhora de Harderhausen, em Tatinga. Nós ainda vamos mergulhar nos Salmos. Mas eu trouxe um desses Salmos para a gente examinar juntos, para a gente rezar juntos. É o Salmo 137 e 136. Canto do Exilado. À beira dos canais de Babilônia, nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um canto de Sião. Como poderemos cantar um canto de Yahvé numa terra estrangeira, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me seque a mão direita? O canto do exilado, o canto do exílio, o canto do povo exilado na Babilônia. Ontem nós rezamos juntos aquele canto dos negros escravos do século XVIII. Tem muita diferença? Não tem muita diferença. Exílio. Pode haver tema mais político do que o exílio de um povo? Do que o exílio de uma nação? Vamos lá, um grande profeta da Bíblia, Isaías. Uma proclamação de Isaías contra os Estados Unidos, contra Roma, contra o império da época, a Assíria. Yahvé dos exércitos jurou dizendo, aqui está no capítulo 14 de Isaías. Todas as referências vão estar na descrição do vídeo, tá bem? Yahvé dos exércitos jurou dizendo, certamente o que projetei se cumprirá, aquilo que decidi se realizará. Desmantelarei a Assíria na minha terra, pisá-la-ei nos meus montes, seu jugo será removido do meu povo, seu fardo será removido dos seus ombros. Uma proclamação contra a nação imperialista que oprimia o povo de Israel. Vamos adiante. A Bíblia inteira é pontuada desta reflexão sobre a vida do povo de Israel. Ela é toda construída ao redor da reflexão, da descrição e da reflexão orante da vida do povo de Israel. Um livro de um profeta, Miqueias, no capítulo 2. Ai daqueles que planejam iniquidade e que tramam o mal em seus leitos. Ao amanhecer, eles o praticam, porque está no poder de sua mão. Se cobiçam campos, eles os roubam. Se casas, eles as tomam. O que está sendo feito no país nesse momento? Se cobiçam a terra dos indígenas e dos quilombolas, eles a tomam. Tramam, ao amanhecer, ao anoitecer, eles tramam a tomada da terra dos povos indígenas e dos quilombolas do nosso país. É bíblico. É um tema da Bíblia, é um tema da espiritualidade, é um tema ao qual não se pode ausentar religião alguma. Outro livro. Sim, eu tinha separado aqui, não marquei. Okay, pronto.
o livro de Amós, livro belíssimo da Bíblia, livro de se levantar contra os opressores. Ouvi isto, vós que esmagais o indigente e quereis eliminar o pobre da terra. Vós que dizeis, quando passará a lua nova para que possamos vender o grão, e o sábado para que possamos vender o trigo, para diminuirmos o efá, aumentarmos o ciclo e falsificarmos as balanças enganadoras, para comprarmos o fraco com dinheiro e o indigente por um par de sandálias, e para vendermos o resto do trigo. Yahvé jurou pelo orgulho de Jacó, não esquecerei jamais nenhuma de suas ações. Não esquecerei jamais nenhuma de suas ações. Amós, profeta Amós. Então, se a gente pensa em profetas como Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, o próprio Papa Francisco, Edith Stein, Dorothy Stang, que são acusados de comunistas, né? A gente vê que eles estão profundamente enraizados no melhor da tradição bíblica. Nós rezamos juntos aqui, dia desses, o canto de Maria, o Magnificat, da jovem Maria, grávida de Jesus. O que ela canta nesse canto? O que ela canta nesse canto? Ela começa: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E aí mais adiante ela vai dizer: agiu com a força de seu braço e dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou, cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Maria. Primeiro, então, essa questão da caminhada bíblica ser uma Bíblia mergulhada na vida do povo não é uma característica exclusivamente do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, está presente no Novo Testamento, e ela está o tempo inteiro nos convocando, nos chamando para, se desejamos fazer um caminho de espiritualidade mergulhado nesta tradição, que a ela sejamos fiéis. Que a ela sejamos fiéis. Então, para encerrar, o último livro da Bíblia, o Apocalipse. O Apocalipse fala, é o livro mais místico, com um sentido completamente distorcido da palavra mais mística, né? Como um livro mágico, um livro cheio de mistérios, O Apocalipse é um livro que veicula, que trata com uma linguagem elíptica, até por conta do temor que havia na época, da questão do império, novamente, né? Na Bíblia trata-se muito do tema do imperialismo egípcio, assírio, babilônico e romano. No Apocalipse, é de Roma que se está tratando. Todas as vezes que a gente lê no livro do Apocalipse as palavras besta e Babilônia, é uma menção indireta ao Império Romano que oprimia os judeus naquela época. Diz aqui, separei do capítulo 6. E eles, aqui se refere às almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus, o testemunho que dela tinham prestado, portanto, os mártires, aqueles que morreram por sua fidelidade à caminhada de espiritualidade do povo de Israel e aqui dos cristãos em meio às perseguições. Então, o que a alma desses mártires, a memória desses mártires proclamou? E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue
contra os habitantes da terra. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o sangue dos negros, vingando o sangue dos indígenas, vingando o sangue dos gays, das lésbicas, dos bissexuais, dos transexuais, dos travestis, o sangue dos trabalhadores pobres, o sangue dos negros e negras periféricos, o sangue dos que vivem nas favelas, nos alagados, nos cortiços, o sangue do sem terra, o sangue do sem teto. Até quando, ó Senhor, tardarás a fazer justiça? Não existe, portanto, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, espiritualidade que não seja profundamente engajada na vida do povo a qual nós somos destinados, né? Na vida do povo ao qual nós somos destinados, na vida do povo brasileiro, na sua história, na sua trajetória, na sua vida concreta, cotidiana e presente. Que possamos, então, fazer um caminho de espiritualidade engajada. Vamos rezar, meditar um pouquinho sobre essa caminhada que nos convoca. É um chamamento imperioso para que façamos esse mesmo caminho dos profetas, das profetas, profetisas bíblicas. Então, como todo dia, vamos terminar em silêncio. Temos muitos ecos, né, para o nosso coração nesse momento, né? Começando com Moisés e a descida de Deus para libertar seu povo da opressão do Egito. Terminamos com esse chamamento a Deus para vingar o sangue daqueles mortos, daquelas mortas, daqueles sacrificados na luta contra o Império Romano. Fechei meus olhos. Estou com a espinha ereta, coração tranquilo, sendo transformado pelo canto dos pássaros, pela presença de cada uma de vocês, e agora transformado pelo silêncio e pela respiração profunda. Vamos? Olhos abertos. Meditação não é ausência. Meditação é presença. Paz e bem, gente. Paz e bem. Uma boa sexta-feira para todo mundo.